Opa, estamos ao vivo. Galera, tudo bom? Então é isso aí, cara. Estamos ao vivo aqui. O Ike vai apresentar para a gente a palestra É Python isso? E a gente vai apresentar aqui. Então, o Ike é um velho amigo meu, é da comunidade Python faz muito tempo. Hoje ele está como doutorando em computação na University of Calgary, está ficando no Canadá. E deixa eu ver aqui, eu preciso fechar o áudio aqui de retorno, que tá ruim para mim. Então estamos aí. O Ike ele já introduziu Python com Django para centenas de alunos. Hoje ele continua em Calgary apresentando Python, fazendo tutorias para os alunos dele lá. E ele ficou muito famoso no Fizzly, porque nas palestras relâmpago a gente tinha o costume de apresentar, cada um apresentar um projetinho, uma vaga que estava abrindo, né? E o Ike sempre apresentava os projetos bem inusitados lá para a gente. Ele ficou famoso por apresentar um algoritmo de ordenação Bogosort, que era a ordenação aleatória. Essa palestra aqui, ele vai para a gente introduzir uma continuação dessa palestra do Bogosort, pelo jeito. Ele vai ter uns exemplos de Python da gente ficar coçando a cabeça aqui. Vamos dar uma olhada e ver o que ele tem para apresentar para a gente. Então, obrigado pela introdução, JS. Vamos fazer hoje a primeira palestra interativa do Fizzly. Então, novidade, se você está com o celular aí ou se você está com o computador, se você está com o celular, você aponta a sua câmera para o QR Code e você vai poder fazer uma votação ao vivo. Se você está no computador, você pode abrir uma aba nova e entrar nesse endereço, attend.sl/6bjd, e daí você vai conseguir fazer a votação ao mesmo tempo em que eu estou aqui. A gente consegue ter um feedback, a gente consegue discutir as perguntas que eu tenho. Ok, vamos começando aqui, então. Talvez tenha um pouquinho de delay entre o que você está vendo no vídeo e a pergunta, mas se você estiver no aplicativo, você vai ver a pergunta na hora que eu ver a pergunta, então você não vai ter esse delay. Então, a palestra de hoje é Isso é Python, eu sou o Henrique, também conhecido como WikiBR, e a gente vai começar já com a primeira interatividade de hoje. Você já viu uma palestra interativa? E daí você tem 50 segundos para votar. Então, esses 50 segundos vão ser mais ou menos uns 30 segundos para você, e daí você vota sim ou não, e eu exibo os resultados para vocês e a gente vê como é que vai. E a ideia é que a gente explore um pouco do mundo do Python, que a gente veja se os exemplos de código são Python ou não, e é isso por hoje. Se a gente terminar a palestra muito cedo, tem uma outra palestra no fim. Se a gente terminar uma palestra muito cedo, talvez tenha perguntas. Ou se a gente terminar a próxima palestra cedo também, a gente faz mais palestra. Porque a gente tem 3 palestras, uma atrás da outra aqui, se tudo der errado. Ou se tudo der certo, depende do ponto de vista. Você vai votando, eu vou vendo a totalização aqui. Quando terminar a votação, quando terminar os 40 segundos, 50 segundos que tem para votar, a gente consegue totalizar esses números em tempo real aqui, tudo isso usando Python, é claro. Ou não. Na verdade, isso não usa Python, mas a gente vai ver isso. Ok, daí quando termina a votação, eu tenho aqui o slide, a gente consegue ver quantos votos a gente teve. Então, essa primeira teve 20 votos, 25% das pessoas votaram sim, 75% das pessoas votaram não, então a gente continua. Ok? Então, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra interativa virtual, sem ter o feedback de vocês. Alguma coisa pode dar errado, alguma coisa vai dar errado, mas não se preocupa. A gente vai tentar resolver isso. Se você chegou agora, você pode apontar seu QR Code sua câmera para o QR Code e você consegue fazer isso em tempo real também. Só reforçando a ideia, eu sou o Henrique, eu programo em Python desde 2007, eu já tive empresa que programava em Python, eu já trabalhei para o governo, eu já dei aula de Python, atualmente eu estou doutorando em computação na Universidade de Calgary, e recentemente eu tive um filho, então isso explica por que eu estou numa salinha aqui pintada. Com a pandemia a gente não estava contando com isso, e então meu escritório virou a sala do bebê. Mas vamos tocar o barco adiante. Então a gente começa o nosso Isso é Python com uma pergunta. Então, você olha esse código, você olha esse one-liner aí, e você se pergunta, isso é Python? Bom, eu pergunto isso para vocês, e vocês me dizem se isso é Python ou não. Você tem um A, você tem um asterisco B, você tem um C, e você tem o range. Então, range você está acostumado com Python,
porque você usa range há muito tempo, mas essa outra estrutura à esquerda do range, é Python ou não é Python? E se você está chegando agora, você pode entrar no link que está ali embaixo, attend.sl/6bjd, e você consegue votar em tempo real também. O tempo da votação é de 50 segundos, mas a gente tem um delayzinho do YouTube, então pode ser que tenha 20 segundos, 30 segundos, vai depender bastante de como chega o delay. Assim que encerrar esse tempo, eu já pulo para o próximo slide, já faço os comentários. Então, se você não conseguiu votar, talvez mais para frente você consiga votar. Próximo. Então, encerramos aqui, vamos para o próximo. 20% das pessoas disseram que não é Python, 80% das pessoas que disseram que é Python. Então, quem disse que é Python acertou, porque é Python sim. A gente está falando do mecanismo de desempacotamento, ou unpacking. Esse mecanismo funciona em qualquer lista que a gente tenha mais do que um elemento com essa estrutura. Acontece que a variável A vai pegar a cabeça da sua lista, da sua tupla, o C vai ser o último elemento, e se você tiver mais do que 2 elementos, B vai ser os elementos do meio. Então, se você tiver só 2 elementos, B vai ser uma lista vazia. Se você tiver menos de 2 elementos, você vai ganhar um erro, porque você não vai ter nada para popular o B. Okay? Então, não é uma coisa que você vê comumente em Python, mas é Python. Python deixa você fazer isso, e em alguma situação pode ser extremamente interessante usar isso. Ok? Agora a gente tem um exemplo de código aqui, a gente tem uma variável A, que é uma tupla com 3 elementos, a gente tem um for, e fora do for a gente tem um else. Então, é um código que não é muito familiar, você olha para ele, será que é Python? Parece Python, mas e aí? É Python ou não é Python? Enquanto vocês votam, eu estou usando uma ferramenta chamada Slide Lizard. O Slide Lizard deixa você interagir com os PowerPoints em tempo real. Eu não estou ganhando nada pelo Slide Lizard, mas eles adicionam a logotipo em todos os slides, então não se preocupe, eu não trabalho para eles. Todos os seus votos são anônimos, então tudo que você vota, eu não fico sabendo quem votou, eu só consigo fazer a contagem no final. E, infelizmente, a única coisa que eu não gosto na ferramenta é que eu não consigo colocar código na pergunta. Então, eu tentei colocar todos os códigos como one-liners separados por ponto e vírgulas, mas esse código do for eu não tenho como colocar porque é muito grande. Ia ficar complicado e complexo de ler. Então, fica só a pergunta. For com else é Python? Então, a gente está encerrando aqui essa daqui. Vamos ver o que acontece. Então, 77% das pessoas votaram que é Python, 23% votaram que não é Python, e é Python sim. Então, as duas coisas que podiam ser estranhas era aquela tupla, que acaba servindo de parâmetro para o range. Então, range com 3 parâmetros, você tem o início, fim e o pulo de cada número. E o for com else, você tem o else no final. Então, se aquele for executar plenamente, se não atingir aquele break, o else é executado. O Python é legal, Python você consegue colocar else em várias estruturas além dos condicionais, você consegue ter elses em laços de repetição, while, em for aqui, você consegue ter else também em blocos de exceção. Então, funciona, é legal, não é todo mundo que usa, mas é Python sim. Agora vamos ver isso aqui. Vocês devem estar acostumados com as mudanças do Python 3.6, 7, 8, 9, 10 agora. A gente tem uma função length que recebe uma lista de string e retorna uma lista de inteiro, e a gente tem uma definição de length como um map da função length em x. Isso é Python ou não é Python? E de novo aqui, então, a maior parte dos exemplos a partir de agora vão seguir essa estrutura, onde a gente tem o código com ponto e vírgula, já que eu não consigo quebrar a linha aqui nesse demo. De novo, se você chegou agora, você consegue votar acessando o link ali debaixo na descrição, attend.sl/6bjd. E a gente tem um delay de 20, 25 segundos aqui no YouTube, pelo que me falam. E a gente continua vendo se isso é Python ou não é Python.
Eu consigo mostrar para vocês o resultado em tempo real, mas eu vou mostrar só a totalização depois que acabar o tempo. O tempo que você está vendo no YouTube pode ser um pouquinho de atraso por causa da transmissão, então não se preocupe. Ok? E a gente terminou essa e a gente conseguiu chegar aqui. Ops, ali está aparecendo o resultado. Então, não é Python, isso é Haskell. Se você quer aprender uma linguagem de programação funcional, eu sugiro que você aprenda Haskell. Haskell é uma linguagem extremamente interessante, que tem vários conceitos de programação que vão te ajudar no Python. Se você quiser programar Python com conceitos de programação funcional, você já tem várias funcionalidades no Python, você tem várias coisas que são herdadas de linguagens de programação funcional, como, por exemplo, compreensões em lista, ou list comprehensions. Se você usa map, se você usa filter, tudo isso tem uma origem na programação funcional. E se você está acostumado com programação funcional, você está acostumado com uma programação mais matemática, vamos dizer assim. Você consegue provar coisas muito mais fáceis do que fazendo de uma forma iterativa ou orientada a objetos, por exemplo. Mas, se você está programando em Python e você está usando linguagens funcionais ou linguagens com tipagem forte, porque você precisa de tipagem forte, temos boas notícias. Então, Python tem typehands. Você consegue dizer para o Python quais são os tipos de variáveis que você está esperando ou o que você espera que uma função retorne. Então, por enquanto, e acho que para sempre, o Python não vai enforçar esses tipos, mas você ajuda outras ferramentas como IDEs, linters, a verificar se o código que você está programando ou retorna os tipos que você está esperando. Então, você consegue detectar erros de forma estática antes de ter esses erros na programação dinâmica. Então, é uma maneira de fazer verificação estática de tipagem, não pelo Python em si, mas por ferramentas de terceiros ou pela sua própria IDE. Por exemplo, nesse código aqui, a gente tem uma função length que recebe uma lista de strings x e retorna uma lista de inteiros, e daí a gente está aplicando um map de len na lista x e transformando em lista antes de retornar. E a gente está importando esse tipo lista do módulo typing, e isso continua sendo código Python válido. Ok? Vamos para o próximo, então. Eu tenho while data, igual, sock.recv 1024, e daí um print data. Então, eu estou recebendo um valor de um socket e estou salvando aquele valor numa variável data e estou exibindo aquela variável data. Então, será que isso é código Python ou isso não é código Python? E a gente abre para votação de novo. Então, aqui já começa a ficar bem interessante. Vocês ainda não veem, mas eu já vejo uma paridade muito grande nas respostas. Extremamente par. De novo, se você chegou agora, você pode entrar em attend.sl/6bjd e fazer a sua votação. A gente está chegando ao fim dessa votação aqui, mais uma votação concluída com sucesso. E vamos lá, mais 2 segundos e acabamos. E chegamos a 53% dizendo que é Python, 47% dizendo que não é Python, e a resposta é Python sim, isso é Python sim. Então, desde o Python 3.8, esse operador Walrus Operator, ou operador de morsa, porque lembra uma morsa, você vê os 2 pontos, são os olhinhos, e o igual são os dentinhos, até coloquei uma imagem bonitinha ali. Ele deixa você fazer uma atribuição de variável numa outra expressão, uma expressão, por exemplo, que pode ser uma condicional. O código da esquerda tem o mesmo efeito do código da direita, que você fazia no Python pré-3.8, você iniciava a variável data com o resultado do sock.recv, e enquanto tivesse data, você exibia data e você lia a data de novo. Você recebia do socket. Aqui você faz isso tudo na primeira linha. Os 2 códigos fazem a mesma coisa. Um código é pós-Python 3.8, o código com o operador morsa, e o outro código é
código Python tradicional que a gente usa no dia a dia. Para quem não usa o 3.8 para cima, ok? Eu pessoalmente gosto bastante do operador Morse, mas eu acho que em algumas situações ele fica confuso. E tem alguns lugares que você usa ele e você vai precisar colocar ele dentro de uma tupla para fazer o eval dele e as coisas ficam mais cabulosas. Mas em alguns cenários ele deixa o código mais legível. E uma das coisas que eu prezo bastante no Python é a legibilidade do código. Quanto mais legível é o código, melhor. E eu acho que em algumas situações o operador Morse ajuda a fazer isso. Eu chamo de operador Morse, eu não sei a tradução para português. Sinto muito, mas é o Walrus Operator. Ok, então, esse foi o aquecimento. A gente viu como funciona a ferramenta, a gente viu como as coisas estão funcionando. E a partir de agora, tudo que eu vou mostrar para vocês é Python. E a gente vai verificar o que funciona e o que não funciona, ou qual é o resultado do eval de algumas expressões aqui que podem confundir a nossa cabeça, e a gente vai entrar em detalhes de por que ele faz alguma coisa ou por que ele faz outra coisa. Oi, teve uma intervenção da Melissa aqui no e ela falou que o pessoal traduz o Walrus Operator como o operador Leôncio. Operador Leôncio, ok. Ops, vamos voltar aqui para a palestra que eu apertei o ESC aqui, sem querer. Vamos voltar, volta. Ok, terminou o aquecimento. Então, o operador Leôncio funciona para mim, gostei do nome. A partir de agora, todos os... talvez você tenha que entrar de novo, porque como eu cancelei a palestra, falei que alguma coisa ia dar errado, deu errado nesse momento. Então, se você foi desconectado do serviço, você vai ter que entrar de novo, e aqui está o QR Code para entrar de novo. E aí a gente continua. Ok? Ok, voltou todo mundo aqui na minha lista. Vamos lá. A partir de agora, tudo é Python. A gente só vai ver uns pega-ratões aqui e vai tentar entender esses pega-ratões. Vamos lá, a gente tem uma variável A, que é uma lista vazia, a gente tem uma variável B, que é uma lista vazia, e qual é o resultado da expressão A is B? Então, você está acostumado com A igual B para fazer a comparação, então A igual B vai retornar true, porque as duas são listas vazias, mas será que A is B? E a gente começa a votação de novo aqui. E você pode escolher se A is B é true ou se A is B é false. E a gente, depois dessa votação, a gente vai descobrir o porquê ou vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Mais uma vez, para quem está chegando agora, se você chegou nesse momento e quer participar das nossas votações, você entra em attend.sl/6bjd no seu navegador, pode ser do seu celular também, e daí você tem acesso ao sistema de votação. Pode ter um delayzinho no vídeo do YouTube para o sistema de votação de 20, 25 segundos, mas as votações têm 50, então você tem 25 segundos ainda para votar depois que eu começo a votação. Ok? Então, encerramos essa aqui também. 29% das pessoas acham que o resultado é true, 71% acham que o resultado é false, e a resposta correta é false. Então, A e B são listas vazias, mas eles não são a mesma lista. O Python vai entender que as listas são elementos mutáveis, então quando o Python está instanciando a variável A e a variável B, ele vai instanciar duas listas diferentes. Embora as duas possuam o mesmo valor, então se você fizer A igual a B, vai retornar true. Se você fizer usar o operador is, que verifica se os dois são o mesmo objeto, o Python vai te retornar false. Então, é por isso que isso está acontecendo aqui. Ok? Vamos para o próximo. Então, um exemplo bem parecido com o exemplo anterior. Eu tenho A como sendo uma tupla vazia, eu tenho B sendo uma tupla vazia, e eu quero saber o resultado de A is B. Então, são duas variáveis que tem que apontam para uma tupla vazia. E será que A é B? De novo, se eu fizer uma comparação A igual B, vai retornar true, porque as duas representam uma tupla vazia, e duas tuplas vazias são iguais. Mas se eu fizer o operador de unicidade, se eu verificar se as duas são as mesmas, que resultado eu vou ter?
Então, Python é bem interessante, tem alguns corner cases que talvez você encontre durante toda a sua vida. Eu, pessoalmente, não encontrei a maioria deles por não querer. Eu encontrei procurando alguns deles. Mas, no geral, são coisas que são interessantes da gente saber. Então, encerrando mais uma votação aqui. E a gente tem que 59% das pessoas acham que é true, 41% das pessoas acham que é false. E esse aqui é true. Então, o Python vai entender que A e B são tuplas e tuplas são imutáveis. Então, no momento que eu instancio a primeira, no momento que o Python cria a primeira tupla vazia, ele aponta o A para aquela tupla vazia, ele aponta o B para aquela tupla vazia, as tuplas vão ser as mesmas. Então, o A mais B vai retornar como true, então a maioria do pessoal acertou de novo. O pessoal está acertando bem hoje. Ok? Isso acontece como uma optimização do Python. Já que eu não consigo adicionar nenhum elemento na primeira tupla, o Python vai lá, para que eu vou gastar mais memória armazenando uma tupla igual a essa? Então, só faz um apontamento para a mesma tupla e ela vai ser vazia para sempre. E é isso que está acontecendo. Ok, vamos para o próximo. Então, eu tenho o A sendo uma lista vazia, meu B é igual ao meu A, e A is B. Então, nesse caso aqui, será que o A é B? Se a gente fizer uma avaliação, a gente pode, de novo, fazer A igual B, e a gente vai ter o resultado sendo true, mas será que A é B? Então, a gente está votando, metade do tempo de votação foi aqui. Parece que dessa vez a gente tem uma parcela considerável dos nossos ouvintes, dos nossos usuários votando de forma unificada em uma única resposta. Infelizmente vocês não conseguem ver em tempo real. Talvez para a próxima apresentação eu coloque em tempo real o resultado da votação, mas nessa aqui a gente tem que esperar o tempinho acabar, e aí a gente tem a resposta. E vamos lá. 87% dos votantes acreditam que A é B e 13% acreditam que não é. A é B. Então, a gente está instanciando A como uma lista vazia, a gente está fazendo um apontamento, um rotulamento do B para o A, então B é só um rótulo para o A. Então, quando a gente faz A is B ou B is A, a gente vai ganhar um true e vai funcionar para a gente. Ok? Qualquer operação que eu fizer em A e seja uma operação in place, vai ser refletida em B. Então, quando eu dou se eu dou um A ponto append algum valor e eu exibo B, o meu B vai ter aquele mesmo valor que foi inserido no A. Eu tenho maior certeza de que muitos de vocês já viram esse efeito acontecendo e ficaram se perguntando, opa, mas eu achei que era só uma cópia. Então, não é uma cópia, a gente está fazendo um rotulamento, a gente está apontando para outra lista. E por isso elas são a mesma. Ok, vamos falar de string agora. Então, eu tenho uma string PT, eu tenho uma string A PT, eu tenho uma string B PT, e eu quero saber se a string A é a string B. Se eu usar uma comparação, A igual B, eu vou ganhar true. Tô dando isso para vocês. Mas se eu fizer A is B, será que eles são a mesma string? Ou será que eles são strings diferentes? Então eu troquei para PT ali porque a gente não pode usar palavrão, mas não era PT, era um palavrão que tinha ali e foi alterado para a gente não falar palavrão aqui, ok? Então nada de política, foi só porque eu alterei o palavrão. A gente está na metade da votação. Essa aqui é uma votação mais dividida. A comunidade não chega a um acordo aqui. Vamos ver, vai fechando, vai finalizar. Finalizou aqui. Quase, agora finalizou, de verdade. A gente tem que 59% das pessoas acham que vai dar true, 41% acham que vai dar false, e a resposta é que vai dar true. Então, é menos óbvia do que a da lista, se você achou a da lista óbvia, mas também é um pega-ratão. Então, o Python vai
otimizar algumas strings fazendo o que chama de internalização, ou internalization. O que acontece é que as duas strings, em tempo de compilação, elas são salvas pelo Python no lugar da memória e tanto A quanto B vão apontar para essa mesma string. Como strings são imutáveis, o Python não vai precisar se preocupar com isso e vai ser true. Então, A e B vão estar apontando para a mesma coisa, além de terem o mesmo valor. Ok, vamos para mais um exemplo. Então, agora eu tenho A igual a PT exclamação, B igual a PT exclamação. O valor das duas é o mesmo, mas será que A é B? E a gente abre a votação novamente. Então, a princípio parece o mesmo exemplo do código anterior, a diferença agora é que a gente tem uma exclamação ali. Será que aquela exclamação muda alguma coisa? Será que aquela exclamação não muda alguma coisa? Então, mais 10 segundos e a gente chega a um resultado aqui. Quase acabando. Vamos lá, chegamos ao resultado no número de votos aqui. E 62% das pessoas acham que o resultado é true, 38% acham que o resultado é false. E a questão é que esse resultado é false. Então, embora Python vai fazer aquela otimização com as strings, existe uma série de regras para que a otimização seja feita. Basicamente, se você tiver alguma pontuação ou caractere especial, o Python não vai fazer essa otimização. Então, vai ter lugares separados da memória, vão aparecer na memória duas vezes esse conteúdo. Então, A vai ser um PT exclamação na memória, B vai ser outro PT exclamação na memória. E A e B vai retornar false. Basicamente, o que a gente, ou o que o Python está fazendo é, se a string não tiver caracteres especiais, se a string não tiver pontuação, só tiver dígitos e letras, a gente internaliza isso, senão a gente usa alguma outra maneira de armazenar elas, e como não acontece a internalização ao mesmo tempo, ele retorna false. Embora o valor das duas seja o mesmo, então se eu usar o operador igual vai retornar true, mas se eu usar o is vai retornar false. Isso também é para mostrar que em algumas situações, ou na maioria das situações, a gente não vai usar o is, a gente usando o igual resolve nossos problemas. Se você se lembra, todos os iguais até agora funcionavam da maneira como a gente esperava, os ises são as exceções. Vamos para o próximo, listas. Então a gente estava trabalhando com várias coisas, voltamos às listas. Eu tenho uma lista A, que é 1, 2, 3. Eu faço meu B ser igual a A, e eu faço meu A ser igual a A mais 4 e 5. Então eu concateno a lista 4 e 5 no final da lista A. Agora, qual é o resultado de A igual B? Então, código Python válido. Eu não vejo nenhum problema com esse código, mas será que A vai ser diferente de B, ou será que A vai ser igual a B? Então você tem tempo para digitar isso no terminal, mas o ideal seria que você não digitasse isso no terminal, que você chutasse, ou que você chegasse a uma teoria de por que esse valor é o verdadeiro ou o valor é errado, ou por que dá true ou por que dá false. Os slides vão estar disponíveis depois no final da palestra, junto com os resultados na própria ferramenta. Se você entrar no link atende.cl/6bjd, você vai conseguir ver os resultados das votações também. Okay? Chegamos ao final. Esse aqui foi bem apertado, foi mais apertado do que eu esperaria. Vamos lá. Então, o resultado aqui deu 48% para true, 52% para false, e a resposta é false. Então, até a segunda linha, os dois são o mesmo. Na terceira linha, quando eu faço aquela operação A igual a A mais lista 4 e 5, o que acontece é que o A
foi substituído por uma cópia, ou foi substituído pelo A mais 4 e 5, que virou uma lista 1, 2, 3, 4, 5. Então, aquela operação não aconteceu em place, aquela operação aconteceu realocando um novo local da memória e fazendo aquela operação em outro local da memória. Então, essa atribuição ali, ela acabou instanciando uma nova lista. B continua apontando para a lista antiga, então é por isso que a gente tem esse resultado estranho e que é um pouquinho diferente daquilo que a gente esperava, ainda mais tendo visto a rotulação de strings ali anteriormente. Mas, de novo, é um caso... Esse caso aqui talvez seja mais comum de você encontrar, e você precisa saber isso. Então, se aquela operação tivesse sido feita em place, A ia ter continuado sendo B, ou A is B, ou A ia ter o mesmo valor que B, mas como aquela operação não foi feita em place, foi criada uma cópia, e A deixou de ser igual a B. Ok. Vamos lá de novo. Então eu tenho a mesma lista A, tenho a lista B que é igual a A, e agora eu uso o mais igual para fazer uma extensão da lista 4 e 5 em cima da lista A, e eu quero saber se o valor de A é igual ao valor de B. Então a gente abre aqui, abriu a pergunta de novo. Se você chegou agora e quer votar, você entra em attend.sl/6bjd e você consegue fazer a votação. Chegando ao final da votação aqui, mais 10 segundos e a gente encerra a votação. Ok, chegamos ao final. 61% acham que o resultado dessa expressão é true, 39% acham que o resultado é falso e o resultado acaba sendo true. Então, quando você usa o operador mais igual, você acaba fazendo uma modificação in place da lista. Então, ele não cria uma lista, ele vai chamar o método add ou o método dunder add ou dunder I add e vai acabar estendendo essa lista in place. E como B é só um rótulo para o A vai ter o mesmo valor que B, porque eles vão estar apontando para a mesma lista. Então aí você olha e você nota que mesmo alguns operadores como mais igual e chamar a própria lista e mais, eles acabam sendo implementados de forma diferente no próprio cerne do Python. E esse é bem interessante. É um dos erros que eu já vi acontecer na prática. Ok? Por isso, quando você vai estar fazendo uma cópia ou trabalhando com duas listas, sempre é bom que você faça uma cópia que garanta que você está trabalhando com duas listas separadas ou que você, se você não estiver trabalhando dessa maneira, que você esteja apontando para as mesmas listas. Se você quiser que elas sejam iguais, obviamente. Ok. Esse aqui eu não ia colocar, mas eu vi um artigo semana passada de alguém reclamando que isso era um problema do Python e eu fiquei interessado em saber se isso realmente acontecia. Eu lembro de já ter visto isso antes, mas eu não tinha certeza. Mas será que isso é código Python ou não? Será que isso funciona ou não? E a gente abre a votação de novo. Esse eu meio que entreguei para vocês. Mas é uma coisa que, pelo menos eu não estou acostumado a ver. Mas aparentemente algumas pessoas gostam bastante dessa funcionalidade. Então a gente encerrou aqui e, para minha surpresa e para a surpresa de todo mundo, a gente ganhou aqui, ou melhor, a comunidade
acredita que isso não é Python, que dá um erro de sintaxe, com 57%, contra 43% dizendo que é Python. E isso acaba sendo Python. Então, Python faz a concatenação implícita de strings. Se você não coloca, se você tem duas strings, as strings terminam e uma continua a outra, o Python vai automaticamente concatenar as duas. Eu acho estranho, mas isso existe e você pode usar se você quiser. Não recomendo, mas tá lá. Ok? Vamos para o próximo. Eu tenho uma tupla com duas listas, uma lista com valor 1, 2, uma lista com valor 10, 20, e eu quero fazer uma atribuição na minha tupla. Eu chamo minha tupla 1, então a minha lista 10, 20, e eu troco ela para um valor 30. Então eu substituo de uma lista para um valor inteiro. Então, será que isso é Python ou não? Será que isso funciona ou não? Então a gente tem que lembrar que as tuplas são imutáveis em Python. Temos mais uns 15 segundos para votar aqui. A gente tem uma votação dividida de novo. Chegando ao final da votação aqui. A gente tem que 26% das pessoas acreditam que funciona e a grande maioria, 74%, acreditam que não funciona. Então, não funciona. Dá um type error dizendo que a tupla não suporta atribuição de elementos. E a gente lembra que tuplas são imutáveis em Python, então eu não consigo modificar um elemento da tupla. Então eu não consigo substituir um elemento da tupla, para ser mais exato. Ok, vamos tentar uma coisa diferente. Então eu tenho minha tupla com duas listas, uma lista 1, 2, uma lista 10, 20, e eu tento dar um append na minha segunda lista. Tento dar minha tupla segunda lista append 30. Então, será que funciona? Será que não funciona? O que será que acontece? E a gente tem, de novo, alguns 30 segundos para votar nessa opção. Uma votação que não parece dividida. Últimos 10 segundos para votar. E a gente tem... votação é bem expressiva para um dos candidatos. Chegamos ao final aqui, 85% acreditam que funciona, 15% acreditam que não funciona. E quando você executa isso, funciona. As tuplas são imutáveis, mas as listas são mutáveis. E se você tentar modificar aquela lista in place, o Python vai modificar ela. Então, aquele append que você deu na tupla modificou na lista, na segunda lista dentro da primeira tupla, modificou aquela segunda lista. A tupla continua apontando para a mesma lista, não foi feita nenhuma verificação de consistência, então você efetivamente alterou o conteúdo daquela tupla. Você alterou o conteúdo da lista, mas a lista foi alterada. Ok? Então, é um comportamento, é um behavior que você não espera que aconteça. Vamos para o último exemplo aqui. Como a gente já tem tempo, tá bom? Estamos felizes. A gente tem minha tupla, mesma tupla de antes. Agora a gente tem a minha tupla na 1 mais igual a 30. Então a gente está tentando dar um append naquela segunda lista dentro da tupla. E será que isso funciona ou será que isso não funciona? Então, os últimos 40 segundos aqui.
Essa também tem uma outra expressão aqui, acabei de lembrar. Então, eu não consigo ver as opções antes da votação, eu tenho que ficar me lembrando quais foram as opções. Isso aqui tem um não digo nada. Parece bem interessante. Então, os últimos 10 segundos da votação, chegando aqui. Encerrando a votação. Essa aqui encerrou rapidinho. Vamos lá, então. 43% acreditam no que funciona, 39% acreditam no que não funciona e 17% não dizem nada. Então, quando você executa isso no Python, acontece uma coisa bem interessante. Você vai ganhar um type error dizendo que você não consegue fazer item assignment em um objeto do tipo tupla. Mas se você olhar a sua tupla, o que acontece é que aquele 30 acaba sendo appended ao final do 1020. Então, o Python vai jogar exceção, mas a lista vai ter sido alterada em place nesse caso. Esse é um dos casos extremamente especiais e atípicos do Python. Se você olhar a documentação de data types do Python, você vai ver que tem uma entrada que especificamente menciona ou comenta sobre essa situação. Então eu vou pelo nem falo nada ali, a minoria venceu. É uma situação que acontece uma coisa que a gente não está esperando no Python e tem um efeito colateral bem estranho. Então você vai ganhar o type error, mas mesmo assim a operação vai ter sido realizada. Ok? A gente tem mais 10 minutos, mas eu tinha preparado esse slide para terminar a palestra aqui, mas como a gente tem mais 10 minutos, a gente consegue rapidamente fazer uma outra palestra no final dessa. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Os slides vão estar disponíveis em algum lugar. Eu roubei algumas ideias do WTF Python, então tem um repositório ali, se você quiser entrar no repositório e verificar. Ele tem uma lista de quase 100 desses casos que o Python vai te dar, que não são casos que você está acostumado, e explicação completa para tudo isso. Se você quiser entrar em contato comigo, você entra em contato _pybr@henrique.email e eu respondo para você. Ok? Como a gente ainda tem tempo, vem o bônus, né? Então vai ter uma palestra relâmpago aqui no fim, que vai ser uma palestra realmente interativa. Então, escolha seu próprio caminho. Então, você começou a aprender Python, você precisa programar uma função fatorial. Então, você vai implementar uma solução iterativa ou uma solução recursiva. E deve abrir para votação, abriu para votação, e aí você escolhe o que você quer fazer na sua vida. Se você quer fazer uma fatorial iterativa ou uma fatorial recursiva. Henrique, tudo bem? Desculpa te incomodar. Fale. Mas, na verdade, você tem mais 2 minutos apenas, porque a próxima começa... Okay. A próxima começa às 19h10. A gente tem que ter a troca aqui. Desculpa te interromper. Vou voltar pro meu back. Tá bom, então vai ser rápido aqui. Então, 90% das pessoas querem uma solução recursiva. Então a gente vai para uma solução recursiva. Deixa eu clicar aqui. E a gente tem uma solução recursiva em Python da fatorial. E a gente continua. Passou um tempo e a gente precisa saber se a gente estudou bastante Python ou não. E aí o que a gente faz? A gente se dedicou ou não. Então, 30 segundos para votar aqui e a gente decide o que fazer. Ixi, não abriu. Ok. Bom, devido a problemas técnicos, a gente não vai conseguir encerrar isso aqui, porque a pool ainda está aberta e a outra pool não abriu, e daí não fechou, mas vamos dizer que a gente estudou por muito tempo. Então, quando a gente estudou por muito tempo, a gente consegue conhecer o Python até o fim. A gente consegue fazer um import math e usar o factorial do math. E a gente terminou a faculdade. E aí o que a gente vai fazer? Aí a gente não faz nada, a gente encerra por aqui e talvez tenha uma palestra relâmpago com esse conteúdo. Ok, senhores? Então foi um prazer vê-los vocês aqui. Até a próxima. Legal, gente. Então, obrigado pela presença. Vamos continuar aí na trilha com a próxima palestra. Esqueci de olhar qual é a próxima, mas tranquilo. Valeu, Wiki. Então, na próxima, de repente, a gente encaixa nas palestras relâmpagos, aí passa esse conteúdo também. Pode ser sim. Bem. E eu tinha dito no começo que acho que você não ia pegar de surpresa, mas me pegou alguma assim. Foi bacana, né?
É legal, eu fui acompanhando ali por texto, né? A maior parte dos exemplos com is, é legal acrescentar sempre para o pessoal que depende da implementação, né? Não está na especificação. Exato. Aqui eu estava fazendo tudo com a implementação oficial e verificar